Oi, eu sou a Amy e agora a gente vai falar sobre romantismo de segunda geração. É uma fase triste, então eu não deveria estar sorrindo, só que eu tô feliz por estar gravando esse vídeo, então me perdoem. Mas a gente vai falar agora sobre o romantismo de segunda geração, ou a geração ultra romântica, ou a geração mal do século, ou a geração byroniana. A gente pode chamar ela dessas três formas, então anota aí porque vai cair na sua prova, né? Alguma coisa que fala geração byroniana, ou mal do século, ou ultra romântica, e aí você vai ficar, que geração é essa? É a segunda, ok? Então bora lá. A geração ultra-romântica, ela tem esse nome porque ela é muito mais sentimentalista do que na primeira. A gente olha a geração ultra-romântica e a gente pensa, o que aconteceu? Sabe? Porque a primeira geração, ela é muito aquilo de idealização da pátria, idealização da mulher, idealização do cachorro, idealização do papagaio, não sei o que, nacionalismo, bababá. E na segunda geração romântica, basicamente cai a ficha de que toda aquela idealização na primeira fase, ela não é a realidade, entendeu? A gente tem mais problemas do que isso, meu querido. Então, os jovens, principalmente, eles começam a perceber que o mundo não é o morango que eles estavam imaginando. E aí, acaba que eles caem num precipício de emoções. E é muito triste porque muitos jovens se suicidaram nessa época por conta das obras, principalmente, que eram publicadas. Eram obras muito obscuras, muito macabras, que normalmente buscavam na morte uma evasão, né, de toda a tristeza que estavam sofrendo naquela época, por conta daqueles ideais, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, que não foi do jeito que eles estavam pensando. Aqui no Brasil, no caso da legalização, não foi, né, o nacionalismo que eles estavam imaginando que a gente ia começar a ter depois da independência do país, não foi da forma que eles estavam imaginando. E aí começou a decair, e muitos jovens se suicidaram nessa época, infelizmente. Pessoas que se suicidaram por conta de também aquele livro que é Os Sofrimentos de Jovem Werther, de Goethe, assim que fala? Não sei se é assim que fala. Esse livro, ele fala de um jovem que ele é apaixonado por uma moça, só que essa moça ela já tem um parceiro, e como ele não pode ser correspondido, ele fica muito mal e ele percebe que a vida dele não tem sentido. É muito preocupante também esse livro, né? Meu Deus, gente, que isso? E aí ele acaba se suicidando no final do livro, e muitos jovens imitaram o final desse livro, né? Também se suicidando. Ele tem o nome de geração byroniana, essa fase do romantismo tem o nome de geração byroniana porque é inspirada no poeta inglês Lord Byron. Lord Byron era um maluco da cabeça, muito bonito, inclusive. Vou deixar uma foto dele aqui. Ele era muito cínico, ele era completamente, assim, não tinha papa na língua, sabe? Ele falava mesmo, e todo mundo tinha um ódiozinho dele na Europa por conta do estilo de vida que ele tinha, por conta do que ele falava sobre a burguesia e tudo mais, mas as obras dele influenciam muito o romantismo em todos os lugares do mundo, e aqui no Brasil, Álvares de Azevedo vai pegar essa influência de Lord Byron e vai fazer vários poemas muito pessimistas, muito tristes, muito profundos, muito sentimentalistas, falando sobre o seu mundinho interior e deixando aquela coisa do idealismo pra trás, né? Aquela problema social, vou falar de mim. Então ele vai começar a ser o cara que vai pro encontro e passa 40 minutos falando só dele, entendeu? Então, bora aqui para umas características do romantismo de segunda geração, ok? Então bora lá falar das características da segunda geração romântica. Eu vou dar uma lida porque minha memória é muito ruim, gente, então eu vou só olhar os tópicos, né, e ir falando aqui com vocês sobre cada um deles. Então bora lá. Egocentrismo. Egocentrismo, já falei com vocês, o cara só fala dele mesmo e ele vai lidar com os seus sentimentos, né, expor seus sentimentos falando só assim: eu sofro, eu isso, eu aquilo, eu nunca vou ser amado, eu sou triste, eu não sei o quê. Então, egocentrismo é um movimento muito egocêntrico, essa segunda fase do romantismo. Os caras só falam da própria tristeza, da própria solidão e da vontade deles de morrer. Presságio da morte, né, como eu já falei, eles querem fugir da realidade
pela morte, eles desejam a morte porque eles sentem que eles nunca vão conseguir alcançar os desejos que eles têm. Então, já que eles nunca vão conseguir ser aquilo que eles querem, ter aquilo que eles querem, eles acham que a morte, ela é uma fuga de toda essa realidade maldita em que eles vivem. Saudosismo da infância, né? Como eles estão sofrendo muito, eles acham que na infância deles eles eram mais felizes, então eles acham que voltando, né, ao passado, lembrando daquele passado, daquela infância, eles seriam mais felizes e tal. Então eles lembram muito da infância, de como que eles eram, de que no passado era tudo melhor. A gente tem nessa segunda fase do romantismo uma presença muito forte do satanismo também. Tem cerimônias, eles vão para cemitérios, eles fazem reuniões assim entre os jovens, né? E cultuam muito os demônios e tudo mais. É uma coisa bem das trevas, os caras eram malucos da cabeça mesmo, assim. A noite, né, o mistério, é uma característica dessa fase porque no romantismo de segunda geração, eles têm a preferência por coisas fúnebres, pela noite, pelas trevas e tudo mais, que acompanha a ideia do pessimismo, da tristeza, da angústia que eles estão vivendo. Então, vai tudo se correlacionando, né? Vocês estão tristes, vai acabar tendo aquela queda, aquele fundo do poço, e o fundo do poço, ele é trevoso, ele é escuro, tá bom? A gente pode perceber, Lembrança de Morrer, de Álvares de Azevedo, que ele fala sobre essa idealização da mulher, que ele nunca vai conseguir amar, que ele nunca vai conseguir tocar, sabe? Ó, vou ler só essa partezinha aqui pra vocês terem uma ideia. Se uma lágrima às pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. E nunca vai, porque você é chato, filho. Então, gente, é isso. O romantismo de segunda geração, ele é marcado pela essa tristeza, por esse pessimismo, por essa vontade que eles tinham de morrer e muitos suicídios, infelizmente. Mas, pra vocês anotarem, isso, né? Ultra romântico significa que era muito mais sentimentalista do que na primeira fase. Ele foge desses temas da primeira fase e cria um tema muito mais egocêntrico, ou seja, aquele tema do nacionalismo, do indianismo, natureza, eles deixam de lado, e agora o tema deles vai ser eles mesmos. Fuga da realidade, saudosismo, Lord Byron, né? Como um dos mediadores desse movimento, Goethe, com os sofrimentos de jovem Werther. Eu não sei se eu falo o nome desse livro certo. Toda vez eu fico pensando se eu falei certo. Mas esse livro foi a causa de muitos suicídios na época. Então, se vocês lembram de segunda geração romântica, vocês têm que lembrar de tristeza, ok? Primeira geração nacionalismo, segunda geração, tristeza, depressão, ok? Bora pra terceira geração agora, porque a terceira geração, ela também é muito interessante e ela é muito importante para a história do país, ok? Vamos lá, tchau, tchau!